Chegando mais um vídeo do canal Radialista Vascaíno. Olha, gente, ontem não deu como, não tive tempo para fazer o vídeo pós-jogo, né? Nós tivemos o Aero Sousa, na verdade, teve muita atividade depois do jogo de ontem, mas estou trazendo hoje as impressões do jogo de ontem, um pouquinho de análise. Vou trazer, olha, você tem que ficar no vídeo até o final, eu vou trazer o que o Rogério Ceni fala do campo da Fonte Nova e do time do Vasco hoje. Palavras do Rogério Ceni. Vou trazer a chegada do nosso meio de campo, reforço Santiago Sousa. As primeiras palavras desse grande jogador, que já está fazendo exames para estrear. O cara chegou com vontade de jogar, quer estrear. É jogador desse tipo aí que a gente quer. Então tá chegando essas informações quentíssimas do Vasco. Tem informação de Brian Rodrigues também. Vem pra cá, já vai se inscrevendo, ativando o sininho e compartilhando. Rapaz, o que nós vimos ontem na Fonte Nova, né? 4 gols anulados. Teve um gol do Vasco aí, que eu não sei não, hein? Cadê a jogada da origem? Teve erro aí, isso aí tá na mídia. Olha, Bahia e Vasco tiveram muita chance. O Vasco jogou bem demais ontem. Balançou a rede 2 vezes, gols anulados. E o Bahia também. Só que nenhum dos 4 gols valeu. No fim, faltou aquilo que decide o jogo. Bola na rede. É o que eu falei ontem durante toda a transmissão. O Bahia começou em cima. Logo aos 43 segundos, Ademir parou em Léo Jardim, que fez uma defesa sensacional. O Vasco respondeu e foi crescendo no jogo. O Vasco jogou muito bem dentro da Fonte Nova ontem. Aos 20 minutos, Adson marcou para o Vasco. E é essa jogada aí que a gente está em dúvida, muita dúvida, na origem da jogada. Para mim, não foi gol anulado. Para mim, foi gol legal. Mas esse gol foi anulado por impedimento do David na origem da jogada. Apesar de tudo, o David também nos outros 2 gols, né? O David se coloca em posição de impedimento. Precisa, saber disso aí. O Bahia também teve gol anulado. E o jogo ficou lá e cá. Um jogão. No segundo tempo, o Vasco conseguiu atacar mais. Você vai ver o que o Rogério Ceni falou na coletiva. Inestrosa entrou, David apareceu, Paulo Henrique acelerou pelo lado. Mas na hora de finalizar, faltou capricho, amigo. Faltou um finalizador, aquele jogador de área. Bom, e quando parecia que o Vasco finalmente poderia sair com a vitória, as chances apareceram, mas o gol continuou escapando, né? David se colocando em situação de impedimento, ficou difícil, mas o Vasco fez uma apresentação belíssima, excelente. Eu achei que o Vasco jogou muito bem dentro da Fonte Nova. Haja vista o Vasco nunca ter conseguido ganhar o Bahia na Fonte Nova. Ganhou? Não ganhou, mas o Bahia também não ganhou. O Vasco não tomou gol. Tem vários jogos que o Vasco não toma gol depois que o Pedro Emanuel assumiu o comando da equipe. Bom, depois do jogo teve a coletiva do Pedro Emanuel, que a gente não vai trazer aqui, porque a gente não tem, e se botar aqui eu vou trazer no outro vídeo, talvez não, mas olha só, o que eu quero destacar numa coletiva, e foi do Rogério Ceni, é o que ele fala do Vasco e do estado do gramado da Fonte Nova. Olha o que o Rogério Ceni vai falar aí. O campo do CT está bem melhor que esse campo. É uma vergonha jogar num gramado como esse. Um estádio tão bonito como esse, ter um gramado é uma vergonha. Mas é o que eu digo, né? O estádio não é da gente, então aí é uma questão de quem controla. Às vezes você quer ficar em harmonia com quem comanda o estádio, o gramado, você está muito em harmonia. E aí você não consegue cobrar talvez o que seria necessário para ter um mínimo de qualidade para jogo. E que influencia para a gente na hora de construção, você falando de pressão alta. Mas o Vasco, vou ser sincero, foi a equipe que nos melhor pressionou até agora no campeonato em saída de bola. Bom, eu quero saber de você, coloca aqui nos comentários, aquele gol, o que é aquele do Adson, que foi anulado, você concorda com o semi-automático? Ficou uma dúvida, porque não teve imagem não, tá? Pois é. Bom, ontem nós tivemos no aeroporto com o Matheus lá, nosso querido Matheus esteve no aeroporto, está também presente em outras situações de jogo, e ele trouxe pra gente, né? As primeiras palavras de Santiago Sousa, que chegou ontem de madrugada e, pelo visto, chegou bem animado, chegou com bastante disposição e disse que quer jogar, que quer fazer os exames e que quer estar pronto para jogar. Então eu achei que o Sousa chega animado, chega com espírito de líder. A forma que ele fala é espírito de líder.
Então nós vamos trazer para você, nesse vídeo, as primeiras palavras de Santiago Sousa na chegada no Galeão. Sí, por supuesto, estoy preparado ya para jugar. Ya quiero hacer la revisión médica y entrenar con mis compañeros para debutar el domingo. Creo que puedo jugar ese partido, así que nada, estoy con muchas ganas, con mucha ansiedad positiva por estar ahí, por conocer a la gente, por conocer a mis compañeros, al nuevo entrenador y bueno, iniciar este camino lindo que es lo que yo elegí. ¿Para los hinchas? Que estoy muy contento de estar acá, tengo muchas ganas de conocerlos, tengo muchas ganas de ganar, de conocer ese lindo estadio que tanto me hablaron y bueno, esperemos que el domingo sea y que nos vaya muy bien. É claro que eu quero a sua opinião aqui no nosso vídeo. Comenta bastante o que você achou do gol anulado aí, que não teve imagem, do Vasco, da apresentação do Vasco, depois das palavras do Rogério Ceni. O Vasco se apresentou muito bem contra o Bahia na Fonte Nova. Já tem as mãos do Pedro Emanuel e a chegada do Sousa te animou e tem mais jogadores para chegar. No próximo vídeo, a gente vai trazer informações do Brian Rodrigues, que jogou ontem, fez mais um golaço. Se inscreva, ative o sininho das notificações, porque aqui tem live ao vivo para trazer informações para você.